Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje estarei meditando em mais um texto da Palavra de Deus que está no Evangelho de João, no capítulo 1, que fala a respeito da escolha dos primeiros discípulos. Eu vou compartilhar minha tela, minha Bíblia com vocês e depois nós vamos meditar aí neste texto. Está aí, os primeiros discípulos, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35, a partir desse verso. Diz o seguinte: no dia seguinte, João estava outra vez ali. Esse João aqui é o João Batista, o batizador, e 2 dos seus discípulos. Preste bem atenção. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. Então, João juntamente com 2 dos seus discípulos, porque João também tinha discípulos. E vendo passar a Jesus, disse. Então, João está ali em algum lugar, ele visualiza Jesus passar. E ele disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Lembrando que no verso 29, ele fala a mesma coisa. Olha, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no dia seguinte, novamente, ele vê Jesus e ele fala: eis aqui o Cordeiro de Deus. Mas não fala que tira o pecado do mundo, já que tinha falado no dia anterior. Quando fala do Cordeiro, nós lembramos do Êxodo, capítulo 12, da Páscoa. E os 2 discípulos, de João, ouviram-no dizer isto. Ou seja, os 2 discípulos de João que estavam com ele ouviram o próprio João Batista dizer estas palavras e seguiram a Jesus. Interessante é que os 2 discípulos de João deixam João Batista e passa a seguir Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Então, os 2 discípulos de João, a partir desta fala, segunda vez que João fala desta forma: eis aqui o Cordeiro de Deus. E aí, diante dessa segunda vez, os 2 discípulos de João, eles deixam João Batista e passam a seguir a Jesus. E aí, quando Jesus vê que esses 2 discípulos de João Batista estavam seguindo ele, que buscais? E eles disseram: Rabi, que quer dizer o quê? Mestre, onde moras? Então, esses 2 discípulos de João, agora que passaram a seguir a Jesus, eles queriam saber onde Jesus morava. Ele lhes disse: vinde e vede. Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Lembrando aí o horário da época de Jesus, pode ver que a hora 6ª era por volta de meio-dia, a hora 9ª por volta de 3 horas da tarde. Se está quase a hora 10ª, é o quê? Quase 4 horas da tarde. Ou seja, o dia já estava começando a declinar. Então já era quase 4 horas da tarde. Era André. Interessante que João, o apóstolo que escreveu esse evangelho, ele fala: e era André, irmão de Simão, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Então, o primeiro discípulo de Jesus, aqui
aqui, que a gente sabe agora, é André. Então André, ele foi a Jesus primeiro que Pedro. Interessante. Então, olha, ele está dizendo, João está dizendo, era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João. Quem? João Batista, o xará aqui do João Evangelista. E o haviam seguido. Este, quem? André, que é que era discípulo de João. O João Evangelista, ele não disse o nome do outro discípulo, que eram dois. Pode ver que no versículo 35 fala que eram dois discípulos. Aqui no versículo 40, o João Evangelista disse que esse discípulo que seguia João Batista era André e que agora estava seguindo a Jesus. Então, interessante que, primeira coisa, onde o Senhor mora? Me deixa intrigado qual era o interesse de saber onde Jesus morava. Onde o Senhor mora? Onde é a residência do Senhor? E ele disse, vinde, e viram onde ele morava. Não sabemos aqui se Jesus já estava morando em Cafarnaum. Muito provável que sim. Ou se ainda morava nessa, mas aqui tudo indica que Jesus já estava morando em Cafarnaum. Porque Jesus, ele deixa a cidade de Nazaré, que é o lugar que ele foi criado. Claro, Jesus nasceu em Belém, por ocasião do censo, vai para o Egito, fica um tempo no Egito, depois volta para o território de Israel, mas estabelece em Nazaré, próximo ali da região da Galileia, ali do Mar da Galileia. E depois ele deixa Nazaré e passa a morar em Cafarnaum. E todos esses homens aqui, Simão, André, João, o evangelista, eles eram ali da região da Galileia. Então, muito provável, aqui o lugar que eles onde João Batista se encontrava, a gente não sabe, muito provável não era a região da Galileia, talvez o sul de Israel, próximo ao Rio Jordão, onde ele batizava. Mas o fato é que eles perguntaram para Jesus, onde o Senhor mora? Onde é que moras? E Jesus, vão comigo. E eles foram e viram onde Jesus morava. E isso já era quase 4 horas da tarde. E aí, era André, irmão de Simão, um dos que ouviram aquilo de João, o Batista, e o havia seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão, quem é? Pedro. Então, Pedro aqui, Simão Pedro. O irmão, o André, achou Simão e disse-lhe. Então, assim que o André encontrou o seu irmão Simão, que também era um pescador, ele diz, achamos o Messias, que é Mashiach, que traduzido é o Cristo. Claro, na língua hebraica, Messias é ungido, e na língua grega é Christos, que é Cristo, ungido. E levou-o a Jesus, ou seja, André, ele encontra o seu irmão Pedro, Simão Pedro, e o leva até Jesus. E olhando Jesus para ele, disse, olha só, interessante, aqui a fala de João Evangelista. E olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas. Na hora, Jesus falou assim, tu és o Simão. Falou, ele citou o nome o nome dele em hebraico, Shimon. Tu és Simão. E ele fala, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, a partir do momento passou a chamar, que na língua hebraica também é Kefas, que quer dizer Pedro, rocha ou pequena rocha. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe,
segue-me. Então, pelo texto aqui, nós não sabemos ao certo onde é que era essa residência de Jesus. Como eu disse no início, Jesus ele deixa Nazaré e passa a morar em Cafarnaum. O texto no Evangelho diz isso. Mas aqui, pelo conteúdo do texto, nós não sabemos onde é que Jesus estava hospedado. Então, o texto, ele não é claro se era uma morada fixa, ou se Jesus estava hospedado. Inclusive, tem algumas traduções que dizem dessa forma: onde é que estás hospedado? Pela informação de estar hospedado, ele não era sua morada fixa. Por isso que deixa entender dessa forma. Porque, olha, no dia seguinte, lembra que João sempre vai usar esse termo, no dia seguinte. No dia seguinte, que já é o terceiro dia. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida. Betsaida está lá em cima, na região da Galiléia, próximo ali ao mar da Galiléia, cidade de André e de Pedro. Ou seja, achou Filipe. O Filipe era de onde? Também da região da Galiléia. Então, muito provável que eles não estavam não estavam na região da Galiléia e nem também de Nazaré. Então, muito provável eles estejam próximo ali de Jerusalém ou a região ali do Rio Jordão, onde João Batista estava batizando pessoas. Pode ser que esse fato aqui está próximo ao batismo de João. Não tem muitos detalhes no texto. Pode ver que, olha, e Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Então, os dois nasceram na mesma cidade próxima ali ao mar da Galileia. Filipe achou Natanael. Olha só, um foi encontrando o outro e dando a notícia. E Filipe, Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. Olha só. Olha, Filipe. Então, assim que Jesus encontrou Filipe, segue-me. E o Filipe era da mesma cidade de André e de Pedro. O Filipe encontra Natanael. E outra coisa, Natanael aqui também é um judeu. O seu nome já diz isso, que Natanael é dom de Deus. E havemos achado de quem Moisés escreveu. Ele já foi logo falando: olha, esse que nós encontramos aqui é de quem a Bíblia já falava. Nós vamos ver o que Moisés escreveu a respeito de Jesus. E os profetas também. Jesus de Nazaré, filho de José. Jesus de Nazaré, filho de José. Disse Natanael. Aí Natanael, quando ouviu isso, ele pensou bem: de Nazaré, Jesus de Nazaré. Com certeza, ele conhecia muito bem a cidade de Nazaré. A cidade de Nazaré está próxima ali, na região montanhosa ali, próxima ao mar da Galileia. Não está muito distante, porque Nazaré está ali ao norte de Israel. E como Natanael habitava a região da Galileia, conhecia muito bem Nazaré. E ele fez uma pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Interessante, vem e vê. Jesus viu Natanael. Então, eles não estavam juntos, separados. O Natanael, ele passa a ser discípulo de Jesus e aí ele comunica essa decisão de ser agora discípulo de Jesus para este homem judeu chamado Natanael. E o Natanael questiona: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Porque Nazaré já justamente está ali
próximo ali, acima ali da cidade, da região da Samaria, onde os judeus não gostavam muito de ter contato com os habitantes da Samaria, então tinha um certo probleminha. E aí o Natanael fez essa pergunta: pode vir alguma coisa boa ali da cidade de Nazaré, da região de Nazaré? E aí falei: vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em que não há dolo. A palavra dolo é engano, má fé. Isso não é um falso, ele é um verdadeiro. Peraí, um verdadeiro israelita em que não há engano. Dolo é engano. Disse-lhe Natanael, quando o Senhor Jesus disse, e outra coisa, o Natanael escutou. Eis aqui, até que estavam chegando, e Jesus só foi dizendo: eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo. E ele escutando isso, disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Interessante isso aqui. Ou seja, Jesus teve uma visão de Filipe, ou melhor, de Natanael. Isso mesmo? Disse Natanael, é isso mesmo. Então, o Senhor Jesus, ele teve uma visão de Natanael antes de ter um encontro com ele. Jesus teve uma visão deste homem, deste judeu, estando debaixo de uma figueira. E aí, quando Jesus falou isso, ele respondeu. Natanael respondeu e disse: mestre, chame de mestre aqui, Rabi, meu mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Olha só, Filho de Deus e Rei de Israel. Porque o israelita, ele esperava um rei que governaria o quê? O povo de Israel. Tu, Belém Efrata, menor entre as cidades, mas de ti virá o rei, tal. Fala que ele governaria com um cetro de ferro. Sim, realmente, Jesus veio como rei, não só para o povo de Israel. Jesus veio como um rei para todos aqueles que pertencem ao seu reino. Dessa forma, Jesus tem um reino aqui neste mundo. Nós fazemos parte desse reino. Nós somos igreja de Cristo. Jesus é o noivo da igreja, mas também, como reino, ele é o rei. O rei é aquele que comanda um reino. E temos o reino de Cristo. O reino de Cristo foi estabelecido na terra. E Jesus é o soberano deste reino. Jesus respondeu e disse: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quando o Natanael ouviu isso aqui, com certeza, como um bom israelita que seguia os preceitos de Deus, conhecia a Torá, que era só o Antigo Testamento, porque ele falou aqui, ele falou sobre o Moisés. Filipe disse a Natanael: havemos achado aquele de quem Moisés e os profetas disseram. Então o Natanael, tanto Natanael como Filipe, eles eram familiarizados com o Antigo Testamento. E aí Jesus, ele falou algo assim, o seguinte, que com certeza levou a mente de Natanael lá para Gênesis, livro do Gênesis, quando o Jacó, inclusive o Jacó, quem que é o Jacó? É o pai da nação de Israel. Pode ver que ele era o Jacó, Yaakov, depois o seu nome foi mudado para Israel, e aí surgiu quem?
as 12 tribos de Israel e surgiu a nação de Israel. E o que Jesus fala? Que ele viria daquela hora em diante, os anjos descendo e subindo, olha aí, descendo sobre o Filho do Homem. E lá em Gênesis 28, 12, qual a visão que o Jacó teve? E teve um sonho, Jacó, Gênesis 28, 12, no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então o Jacó teve essa visão magnífica do lugar que ele estava ali, no caminho indo para Mesopotâmia, onde ele casou. Então no trajeto ele tem essa visão maravilhosa, que os anjos de Deus, ele viu uma porta no céu, os anjos subiam e desciam sobre aquele lugar. E quando ele acorda daquela visão, ele fala assim: verdadeiramente esse lugar aqui é a casa de Deus, e chamou o lugar de Betel, Beit El, casa de Deus. Então esse lugar aqui é a casa de Deus. O lugar que Jacó estava era a casa de Deus, é a habitação de Deus. Liga uma coisa com outra. Jacó chamou aquele lugar de Beit El, casa de Deus, aquele lugar que ele estava, porque os anjos de Deus subiam e desciam sobre aquele lugar. E agora Jesus fala: olha, a partir de agora você vai ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre quem? O Filho do Homem, porque Jesus é o tabernáculo de Deus entre os homens. Deus armou o seu tabernáculo entre os homens na pessoa de Cristo. Cristo, pode ver que no capítulo 1, ele habitou entre nós. Então Jesus ali é o Deus encarnado no meio dos homens. Por isso que ele falou assim: olha, os anjos de Deus subirão e descerão sobre o Filho do Homem. Mas o interessante, para encerrar minha fala, eu não quero que o vídeo fique muito grande, já está com 22 minutos, mas o que Moisés, voltando aqui no versículo 45, o que Moisés escreveu e também os profetas sobre Jesus, começando por Gênesis 3,15, quem escreveu o livro de Gênesis, todo mundo é unânime em afirmar que foi aí os 5 livros, o primeiro livro da Bíblia foi Moisés. Lá em Gênesis 3,15, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Não é entre a sua descendência e o descendente. Quem que é esse descendente dela aqui? Jesus. Este quem? O descendente ferirá a cabeça. E você quem? Era a serpente. Lhe ferirá o calcanhar. Veja aí. A serpente feriria o calcanhar de Jesus, mas em contrapartida, o descendente, que é Cristo Jesus, ia ferir a cabeça da serpente. Que é cabeça no Antigo Testamento, que é, o termo hebraico é rosh, é poder. Ou seja, quando Jesus viesse, ele ia tirar o poder da serpente, ele ia tirar o poder de Satanás, ele ia acabar com o poder de Satanás. Agora Jesus tem todo o poder, porque naquele exato momento ali, quando o homem peca, o governo do mundo foi passado para as mãos de Satanás. Isso está lá em Lucas capítulo 4, na tentação. Ele falou assim: tudo isso me foi dado, eu dou para quem eu quiser. Satanás falou com Jesus, e Jesus não questionou isso. Depois tem Gênesis 22, 18, que diz o seguinte: por meio dela, que é a descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Está falando de Abraão. Depois, Gênesis 26, 15, tomarei seu descendente tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras, e por meio da sua descendência
todos os povos da terra serão abençoados. E como é que todos os povos da terra seriam abençoados? Através de Jesus, que Jesus veio ali de Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos de Israel, depois partiu pela linhagem dos reis até chegar a Jesus. O seu lado humano veio ali desta linhagem. Depois fala ali em Gênesis 49, 10, quando o Jacó ele está para morrer, ele chama os filhos, as 12 tribos de Israel, agora os 12 filhos, e ele faz uma profecia: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seu descendente, até que venha aquele a quem lhe pertence, ou até que venha Siló, em outra tradução, e a ele as nações obedecerão. Então eles esperavam alguém que tinha o cetro, o poder, o bastão de comando aqui é poder. Uma tradução fala que o cetro não se arredará de Judá. Por isso que a Bíblia fala leão da tribo de Judá, porque Jesus é da linhagem ou da tribo de Judá. Então pode ver que Davi também era. Claro, o Saul não era, o Saul era da tribo de Benjamim, mas logo depois de Saul veio o Davi, e Davi sim é da tribo de Judá. O bastão de comando não sairia desta tribo. Então por isso que depois veio aí Davi, Salomão, e aí veio os demais linhagens da parte e a divisão do povo. Depois tem Deuteronômio 18. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que lhe ordenar. Que aqui Moisés falando: eu levantarei no meio de vocês um profeta. Deus falando com Moisés, e Moisés escreveu: eu vou levantar um profeta. E Jesus era considerado como profeta. Lembra lá dos 2 discípulos do caminho de Emaú? Não, que ele era um profeta poderoso em palavras e tal. Então o povo considerava Jesus como profeta. Depois tem em 2 Samuel 7,12: quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Aqui está falando na época de Davi. Ou seja, de você eu vou escolher e vou estabelecer o reino dele. Quem? Cristo. Por isso que fala: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Depois vai aí para os profetas. Aqui, claro, foi Samuel que escreveu, registrado no livro de Samuel. E agora aqui vai para os profetas, que é Isaías 4:2. Naquele dia o renovo do Senhor será belo e glorioso, o fruto da terra será o orgulho e a glória do sobrevivente de Israel. Ou seja, um renovo do Senhor. Esse renovo é Cristo. Isaías 7,14: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías 9,6, ele é um profeta messiânico: porque o menino nos nasceu, um filho nos deu, e o governo, olha aí, por isso que ele esperava um rei. Por isso que o Natanael fala: tu és o rei de Israel. O governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Isaías 40: o soberano Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, o seu galardão o acompanha. Como o pastor, ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamenta as suas crias. Então o rei ele era tido como um pastor que cuidava das ovelhas de Israel. E aí tem o Isaías 53, quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor. E o Isaías vai falando que ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados, e agradou o Senhor moê-lo, fazendo enfermar, quando ele dera a sua alma em oferta pelo pecado. Isaías 53.
Depois tem Jeremias, vou encerrar aqui porque o vídeo está ficando grande. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo. Olha aí, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Porque Jeremias agora aqui está no período do cativeiro babilônico, um pouquinho aí que antecede o cativeiro e durante também o cativeiro que, claro, Jeremias não foi para a Babilônia, ele ficou entre os cativos, mas ele escreveu o seu livro profético. E ele fala isso, que dias virão em que levantarei para Davi um renovo. Davi já tinha morrido há 400 anos, mas Deus ia levantar para Davi um renovo, um rei que reinará com sabedoria. Por isso que o Natanael falou com ele, tu és o rei de Israel. Depois tem Jeremias 33:14. Dias virão, declara o Senhor, futuro, em que cumprirei a promessa que fiz à comunidade de Israel e à comunidade de Judá. Então Deus fez uma promessa. Lá em Ezequiel 34:23 diz o seguinte: porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi. Então, Ezequiel, ele profetizou entre os cativos na Babilônia. Davi já tinha morrido há mais de 400 anos. Meu servo Davi, e ele cuidará delas e será o seu pastor. Quem que é esse? Jesus. É o descendente que viria aqui a cuidar das ovelhas. Daniel 9, 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Quem que é esse Santíssimo que seria ungido? Jesus. E fala que para acabar com a transgressão e para dar fim ao pecado e para expiar as culpas e para trazer justiça eterna. Quem é esse que trouxe justiça? Quem é esse que veio e expiou os pecados? Quem foi esse que acabou com a transgressão? Jesus. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele levou sobre si os nossos pecados. Ele acabou com o problema do pecado, com a transgressão. Ele deu fim ao pecado. Então, esse é o Messias. Daniel. E depois tem Zacarias. Olha, diga-lhe, assim diz o Senhor, aqui está o homem cujo nome é renovo. Lembra que esse texto já foi citado em outro lugar. E ele sairá do seu lugar, construirá o templo do Senhor. Mas será que Zacarias estava dizendo que ele ia construir o templo? Muito provável que não. Lembra de uma passagem que está no Evangelho de João, que diz, eu derribarei esse templo, em 3 dias eu construo de novo. Eu falei, mas peraí, mas isso aqui demorou quase 50 anos para ser construído, você derruba e constrói em 3 dias? Mas ele falava o quê? Do templo do seu corpo. Então, Jesus é o próprio templo, é o tabernáculo entre os homens, e construirá o templo. O Senhor está falando da sua pessoa. E para encerrar, alegra-te muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumento. É o que eu falei para vocês, que o povo de Israel, eles esperavam um Messias que viria para governar o povo de Israel. Esse é o nosso Senhor, é o nosso Messias, o nosso Salvador. Pois bem, eu coloquei até aí a encerramento. Vou ficando por aqui, que o vídeo deu 34 minutos, ficou muito grande, me perdoe aí, fica cansativo para assistir, mas era necessário expor aí todos os textos da Palavra de Deus, mostrando que Jesus, ele é o Messias, ele é o Rei de Israel, ele é o Rei que governa o seu reino é invisível. Pode ver que ele falou para Pilatos que meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus pelejariam por isso. Mas o meu reino não é deste mundo. O reino de Jesus é um reino espiritual. Pense nisso, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.